irmão, mais uma vez, iremos ler a palavra de Deus. Pedir a nossa irmã Dama para que leia Jonas, no capítulo 2, apenas um versículo, e o versículo é o 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Na Bíblia conta a história muito conhecida de Jonas, que começa a partir do versículo 1 de Jonas, que Deus designara Jonas para ir para a cidade de Nínive, pregar o evangelho naquela cidade. E Jonas, com medo daquele povo, daquela cidade, Jonas fugiu para Tarso. Aparentemente nós chamamos Jonas de covarde, mas algumas coisas na Bíblia precisamos entender. Para que entendamos a Bíblia, todos os textos da Bíblia, eu preciso compreender primeiro. Toda vida que eu vou ler um versículo na Bíblia, eu preciso entender o versículo, quem falou aquele versículo que eu li e dentro de qual contexto aquele versículo está. Segundo, eu preciso entender, para que eu entenda o versículo, eu preciso conhecer o contexto histórico. E depois, para quem o versículo falou. Se tratando do livro de Jonas, qual era o contexto histórico? Vamos entender o contexto histórico. Nínive era uma cidade terrivelmente perversa. Que é que os ninivitas, que era a capital da Síria, que é que eles faziam com as pessoas que eram presas na sua cidade? Eles pegavam todos os seus prisioneiros, decapitavam, era a misericórdia deles, e colocavam a cabeça das pessoas em cima de uma estaca, e assim, quantas pessoas morriam, eles faziam isso, colocavam para chamar a atenção. Então Jonas nutria esse sentimento contra Nínive. Jonas, por certo, não queria que aquele povo se salvasse pelo estado de pecaminoso tão terrível. E ali Deus manda Jonas e ele foge para Tarso. Mas no meio da viagem há aquele contratempo que todos sabem. Se Jonas chega ao destino, de Tarso para Nínive é aproximadamente 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. De Tarso para Nínive dá aproximadamente 3.000 quilômetros. Mas Jonas saiu de um certo trajeto no meio do caminho. Mas o que eu quero falar não é isso. Vamos entender um pouco a trajetória. A Bíblia diz que Jonathan foi vomitado na terra. Vamos fazer algumas considerações. Vamos passar. Que Jonas foi vomitado na terra. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas e dar algumas respostas para os internautas. Se a Bíblia diz que Jonatas foi vomitado na terra, ou outra diz que Jonatas foi vomitado numa praia, mas que praia foi essa? Jonas foi... A pergunta para nós é: a desobediência de Jonas trouxe consequências desastrosas. E uma pergunta: vamos fazer alguns relatos para que compreendamos. Nínive, que ficava às margens do rio Tigre, Nínive foi destruída totalmente. 400 anos antes de Cristo, a cidade de Nínive foi totalmente destruída. Mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que Jonas, o peixe, vomitou Jonas na praia. Mas a pergunta é, se Jonas foi vomitado
numa praia de água doce do rio Tigre, que é o rio que passava em Nínive, ou se Jonas foi vomitado numa praia de água salgada. Vamos fazer aqui algumas considerações. Se Jonas foi vomitado no Mediterrâneo, a praia mais próxima, a praia salgada, mais próxima que Jonas, o mar mais próximo de Nínive, ficava a 679 quilômetros. Esta é a praia mais próxima, a praia salgada mais próxima da cidade de Nínive, 679 quilômetros, que é o mar Mediterrâneo. Se Jonas foi vomitado, se o peixe subiu o rio Tigre, só em linhas retas do Golfo Pérsico, aonde deságua o rio Tigre, para a antiga cidade de Nínive, é 924 quilômetros em linha reta. Isso significa dizer que Jonas andou 779 quilômetros do mar Mediterrâneo até a cidade de Nínive para começar a pregar o Evangelho, ou o peixe teve que subir mais de 1.200 quilômetros rio acima. Provavelmente foi a última viagem dele, porque só em linhas retas do Golfo Pérsico para onde ficava a cidade de Nínive, às margens do rio Tigre, hoje Iraque, vai dar aproximadamente, em linha reta, 924 quilômetros. Então é muito fácil você pregar que Jonas foi vomitado numa baleia, ou que uma baleia vomitou Jonas na praia. Mas que praia foi essa? Você nunca se preocupou? Às vezes o preço da nossa desobediência pode não ter trazido tamanha consequência para nós, mas pode ser desastrosos para os outros. Eu quero falar com essa questão de Jonas, de dois tipos de cristãos. O cristão obediente a Deus, ele é uma bênção aonde quer que ele chega. Vamos dar o exemplo José do Egito. José era uma bênção na casa do seu pai. José era uma bênção foi uma bênção na casa de Potifar. E José foi uma bênção como governador do Egito. Agora vamos ver Jonas. Jonas foi a pior desgraça para todos os tripulantes de um navio cargueiro. Naquele tempo não havia banco. As pessoas vieram de Tarso para Jope e lá carregaram as suas cargas, o navio cargueiro, fizeram as suas trocas de mercadoria e retornavam à sua terra natal. Mas dentro daquele navio havia um crente desobediente. Dentro daquele navio havia um crente fugindo da presença de Deus. E como escapar da presença de Deus? E por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas, aquele povo perdeu tudo que ele tinha. A Bíblia diz que eles jogaram as suas cargas ao mar. Jogaram as suas cargas ao mar. E depois que jogaram as suas cargas, perdeu tudo. Por causa de um crente desobediente, aquele povo perdeu tudo que ele tinha. Aí você vê não só o povo. E agora, vamos medir as consequências. Provavelmente, se aquele peixe, que é o que acreditamos, subiu o rio acima, aproximadamente 1.200 quilômetros, porque só em linha reta é 924. Provavelmente, a desobediência de Jonas levou à morte daquele peixe. A desobediência de Jonas levou a dezenas de pessoas ao estado de penúria. A desobediência de Jonas levou a dezenas de pessoas ao estado de miséria absoluta. Porque a Bíblia diz que o povo jogaram todas as cargas no mar. Não tinha mais como recuperar.
Um homem na direção de Deus é a pior maldição. Um homem na direção de Deus é uma bênção na cidade. Mas um homem de Deus fora da direção de Deus é a pior maldição que pode estar em uma cidade. Um homem fora da direção de Deus é a pior maldição que há numa empresa. Assim como José foi uma bênção no Egito, Jonas foi a pior desgraça para os tripulantes do navio que ia descendo para Tarso. E ainda foi, provavelmente, ainda levou aquele peixe à condenação. Então, meu irmão, pense bem na desobediência. A desobediência, um crente obediente pode ser uma bênção, mas um crente desobediente, ele é uma maldição na empresa. É capaz de uma empresa ir à falência por desobediência de um crente lá dentro. Então, sejamos obedientes a Deus. Não sejamos um Jonas na vida. Lembre-se que ele pode ter andado, a praia que mais próxima é o Mediterrâneo, que dá 779 quilômetros para Nínive. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe se ele não teve que andar esse tempo todo, que a Bíblia silencia. A Bíblia só diz que ele foi vomitado na praia, e a Bíblia diz que era caminho de 3 dias à cidade e ele fez num dia só. Mas a Bíblia não fala da trajetória, de quando ele é vomitado na cidade até chegar na cidade. A Bíblia fala do tempo que ele levaria para evangelizar a cidade, que era 3 dias. E esse tempo que era 3 dias, agora ele teve pressa. Ele fez em um dia só. Então que não sejamos um crente Jonas, sejamos um crente José. Amém, Jesus.